E aí galera, beleza? Tô vindo aqui só para mostrar os testes, né, que eu tinha começado com para poder mostrar e me acostumar com a corretora, né, com a XM, através do bônus, né, de US$ 30 dela. Eu resolvi usar ele para mostrar que é possível fazer dinheiro utilizando esse bônus, né, ou seja, começando com pouco, tá? Claro que aqui é muito pouco, então é muito mais demorado, mas eu vou mostrar para vocês, né? Eu comecei em dezembro, eu fiz uns testes, né? Então aqui, ó, foram em dezembro inteiro, ó, foram um, 2, 3, 4, 5, 6, foram 7 ordens, das 7 eu tive um loja, tá? Então no finalzinho foi um lucro muito bom de teste, pode ver que os lucros foram bem baixos, né? Então a perda, obviamente, consequentemente também. E a partir de janeiro, né, dia 1º de janeiro, na realidade dia 2, né, eu comecei a fazer as outras operações, né, continuando com a mesma base, porém fui testando um operacional um pouco diferente, né, para poder estar seguindo aí e ver onde estava alcançando. Então o que acontece? Então eu até aí janeiro começou, eu fui fazendo operações, né? Fiz um lucrozinho básico, eu perdi um pouco mais, fiz um lucro muito pouco, perdi bastante depois, teve várias ordens perdidas, isso já foi na primeira semana e um pouquinho da segunda. Aí eu dei uma pausa para estudar e tentar criar minha própria análise, meu próprio operacional. Tá? Tanto que vocês podem ver que foi no dia 2 e 3 essa perda, no dia 6 eu voltei, né, na semana seguinte. Aí no dia 6 quando eu voltei, se vocês olharem, eu voltei aqui. Dia 6 foi o finalzinho da perda, né? Que foi na sexta e que foi na segunda. Aí eu dei a pausa que eu falei, ó. Fiz a pausa de 10 dias para poder me recuperar, né? Tanto que eu pausei no dia 6 e voltei no dia 16. Aí aqui que a brincadeira começou a fluir, tá? Aqui começou tudo a ocorrer, né? No dia 16 eu fiz 3 ordens, tá? Abri 3 ordens. Das 3 ordens foi um lucro de 1 e 2 e perdi 1 e 2, né? E depois eu fiz um lucro de 1 e 8. Então no caso aqui um anulou o outro e fiz o lucro de 1 e 8. Com isso, né, eu simplesmente com isso encerrei, né, a fase de testes, a fase de tentar me acostumar com, de tentar me virar com o que eu vi outros ensinando e comecei através do que eu aprendi, né, com o que eu vi, com a minha observação do mercado. E aqui está o resultado. Isso daqui foi, ó, fiquei com 55 cents negativos, né, devendo para a corretora, né, porque já que os 30 são bônus, né, então fiquei 55 centavos devendo à corretora, centavos de dólar. Porém, dia 20, né, que foi na semana passada, né, segunda-feira da semana passada, eu comecei. Porém, ainda não estava tão firme, ainda tão confiante na estratégia, então fui devagar. Então vamos começar a fazer os cálculos agora. Ó. Pode ver que está todo aqui o histórico seguindo exatamente as perdas e tudo que estavam aqui. Então vamos lá. Eu parei aqui no dia 8. Olha só que interessante. Aí aqui dia 20 foi a partir daqui, do 63. Então eu fiz mais um de 63, pode ver que foi valor baixo, né? Então foi 0. Opa, como é? É, vamos lá, menos, menos 0,55. Vamos lá, pá. Aí mais 0,63, mais 1,36. Isso foi dia 20, logo aqui embaixo foi no dia 21 que eu abri 2 ordens. Ou seja, terça-feira abri essas duas aqui, o lucro de um foi bom e o lucro do outro foi bem baixinho. Né? Aí no dia 23, na quarta-feira, fiz 3 ordens, que deu, como aí, no dia 22, quer dizer, abri uma ordem que deu 14 centavos. Mais 0,14. Eu não fiz mais porque eu estava ocupado e tinha um monte de coisa para fazer, acabei não entrando nessa conta aqui. No dia 23, na quarta-feira, na quarta ou quinta? Quinta, né? Como é dia 23? Quinta, isso. Na quinta-feira, eu abri 3 ordens, né? Na quinta-feira abri 3. Uma que deu um lucro de 1,4,
mais 1,4. E depois eu tive o prejuízo de 1,83 e depois o lucro de 1,32. Até aqui, beleza. Finalizei a semana com um lucro de 2,16. E agora que a brincadeira começa. Essa semana, simplesmente eu comecei, como ainda nem terminou, foi dia 24, onde, na sexta-feira, onde eu comecei a realmente a utilizar do operacional. Né? Na sexta-feira eu quis começar a fazer o teste bem na lata na sexta-feira. Então deu um lucro, ó, foi a única ordem de 2 e 4. Mais 2 e 3, quer dizer, 2 e 3. Então eu estava com um lucro de 4,19. Aí essa semana que tudo começou a tomar um novo rumo, através da melhoria dessa minha análise. Tanto que vocês podem ver que depois disso, vou botar aqui, vou botar aqui, pá, vou tentar botar de um jeito que, pronto, que não atrapalha. Então vamos lá. Então 2 e 3. Aí no sábado, né, no domingo na realidade, né, dia 27, aqui foi contado dia como segunda-feira, mas eu abri no dia 26, né, abri no domingo, por causa do horário, que é a questão do fuso horário, né, abri no domingo à noite. Comecei com um prejuízo de 1,98, aqui eu ainda estava me adaptando à utilização dele, depois um prejuízo de 1,67. Daqui em diante foi quando eu passei a entender melhor como eu faria a minha análise. Então veio aqui o lucro logo em seguida. Foram 4 ordens, tá? E todas elas, duas delas eu fechei no mesmo dia, né? No caso foi à noite, eu fechei na manhã, de manhã cedo, e o outro abri de manhã cedo e fechei à noite de segunda-feira. De manhã de segunda eu fechei na noite de segunda. Então foi aqui, ó, os lotes que foram os que eu fechei na manhã de segunda. Os que eu fechei na noite de segunda deu lucro de mais 2,36, opa, 2,34 e mais 1,8. Aqui eu basicamente recuperei, basicamente porque eu estava com 4 e pouco, né? Depois eu tive um prejuízo na terça-feira, né, que eu abri 2 ordens, que foi um prejuízo, um de US$ 2, e tive um lucro de 1,13, tá? Logo depois eu tive na quarta-feira um lucro de 1,07. Depois eu tive um prejuízo na quarta, dia 30. Dia 30 foi ontem, então foi no caso quinta-feira. Aí na quinta-feira tive prejuízo de 2,62 e prejuízo de 1,24. Porém, né, eu consegui refinar o que estava acontecendo de errado, né? Tanto que essa ordem aqui eu fechei hoje, né? Essa daqui eu fechei hoje e tudo. E fiz o lucro hoje eu abri de manhã e fechei de tarde. Deu o lucro de 6,66, ou seja, eu fui para 7,96. Depois eu fiz o lucro de mais 1,23. Então aí eu já fui para 9,17. Aqui eu acabei tendo uma diferençazinha, porque em algumas dessas ordens, como eu deixei de um dia para o outro e tudo mais, eu acabei pagando, né, a taxazinha por essa modificação. Provavelmente eu ainda acabei pulando algum. Porém, eu fechei aqui, ó, nessas 2 semanas, bonitinho, com um lucro de 10,42, ó. Acabei pulando alguma que eu nem sei qual que foi. Eu pulei, mas eu pulei alguma. E o lucro bruto mesmo de 10,25, ou seja, eu estou com US$ 40,25 para operar. Eu vou continuar fazendo, minha meta é bater pelo menos o dobro do crédito para poder sacar isso daqui e ficar sem ainda ter 30 novamente. Ou talvez não, porque como a ideia é alavancar isso daqui, utilizando da mesma forma que eu estou fazendo, pode ver que a diferença de volumes que eu tinha entrado no início para agora é totalmente diferente para a confiança da análise. Ó. Comecei com 0,1 lot e tudo mais, e nessas últimas entrando com 1,5, com 2 e pouco, tá vendo? Isso, claro, dependeria da margem de acordo com o ativo que eu estava utilizando. Então vocês podem ver que a maioria foram vendas, né? Gostei de fazer algumas vendas aí que vi que dava para fazer, e olha só o resultado. Tá? Então este é o resultado atual. A ideia é eu chegar a US$ 100, na realidade 130, porque 30 depois eu vou sacar, né? E os 100 eu vou deixar para continuar operando.
Até porque, se você imagina, se nessas 2 semanas basicamente aí eu fiz eu fiz US$ 10, ou seja, foi um terço do capital, né, são 33,33% do capital, com US$ 30, então multiplica isso por 3 aí. Então cada lucro aqui teria sido bem maior. Ou seja, esse 66 e 66 aqui eu teria feito pelo menos aí uns US$ 17 aqui. Né? Então vai sendo gradual, né? Como se fossem juros compostos. Isso, claro, para a minha análise, para essa operacional que eu montei e tudo mais. Então, tanto que pode ser pouco, nossa, US$ 10 e uns quebrados. Poxa, US$ 10 e um quebrado, né? Mas nós somos o que? Brasileiros usamos em real, né? US$ 10 e um centavo eu acabei fazendo R$ 43, quase 44. E sabe o que é legal, mais interessante? Eu fiz R$ 43 basicamente em 2 semanas, né? Que vocês podem ver que foi quando eu comecei a entrar todos os dias bonitinho, tudo certinho, né? Claro que hoje talvez eu ainda vou fazer mais e tudo mais, e amanhã não, porque amanhã sabe, né? Mas no domingo já vou fazer também. E o interessante é que eu fiz US$ 10, R$ 43, mas eu não gastei um centavo. Isso aqui é crédito que a corretora dá, entendeu? Então eu fiz US$ 10 sem gastar nenhum centavo. Então a ideia é eu chegar a US$ 100, depois eu sacar os 30. Pô, quando eu puder sacar os 30 vai ser ótimo. Porque se vocês forem parar para analisar, 30 são R$ 130. Ou seja, vou sacar R$ 130, vou ter US$ 100 lá, né? Que obviamente US$ 100 é muito mais, sei lá, dá 400 e poucos reais. Mas a ideia é eu fazer desses 400, chegar pelo menos a uns 200, né? Dobrar a conta, né? E dos 200, vou lá e saco 50 da próxima. Aí vai sobrar US$ 150. Aí vou sacar R$ 200, ó. Aí depois, com 150, eu vou juntar 300. Aí vou sacar 100, vou ter 200. E assim vai, entendeu? Então, até eu começar a formar um capital bom. Quando eu tiver R$ 1.000, esse operacional vai começar a me dar muito dinheiro muito mais rápido. Eu vou poder sacar periodicamente e tudo mais. Quem quiser operar, eu vou estar liberando para operar junto, tá? Eu até vou começar a fazer live no Discord. Eu estou direto fazendo essas operações e passando os sinais com esse operacional, né? No caso, eu não estou ensinando ele, mas para alguns eu estou ensinando que estão fazendo a mentoria, mas para quem tá lá, eu estou passando sinais a hora de abrir, a hora de fechar, qual paridade, o que vai ser e tudo mais. Então, só vamos, galera. Valeu, falou aí. Só vim mostrar para vocês que com pouco dá para fazer, porém com calma, com paciência. Pode ver que no início eu tive bastante paciência para ir me adaptando, tanto que a quantidade de lotes e lucros, né, de retorno foram bem pequenos. E agora eu estou entrando com lotes maiores porque eu já tenho confiança no meu operacional e pode ver que com isso eu consegui US$ 10 de lucro. Isso apenas com com US$ 30 de base aí. Isso porque eu fui teimoso em algumas partes, porque é onde eu tô com prejuízo aqui, né, tipo de um pouco, dois e pouco, dois e pouco, dois e pouco, um e pouco, na realidade chegou momentos onde eu tava com um lucro de mais de US$ 3, teve uns que eu cheguei a 6, US$ 5, mas eu quis deixar realmente chegar ao final, né, eu não quis simplesmente pegar um lucro ali agora, porque eu poderia pegar muito mais, tá? Claro que isso é o pensamento meu, né, mas até porque eu queria testar até onde esse operacional me levaria. Por isso que eu fiz dessa forma. Porque eu poderia deixar realmente apenas, né? Chegou, opa, fez US$ 2. Fui lá e fechei a ordem. Opa, fez US$ 2. Fui lá e fechei a ordem. Opa, fez US$ 2. Fui lá e fechei a ordem. Opa, quando eu olhei estava em 5. Pô, fechei. Já teria batido aí, provavelmente, com base nesses lotes aqui, provavelmente já tinha batido os US$ 30 aqui fácil, né? Porém, como eu falei, eu estava levando o meu operacional ao limite dele, sabendo até onde eu posso levar ele, tanto para tirar lucro quanto relacionado a prejuízo. Então é isso, galera. Valeu, falou, fui.